assim, aquele aluno que se identifica com muitos alunos ou na maioria dos nossos alunos, porque é aquele aluno que tem que se deslocar de uma cidade menor para ir para uma maior, para realizar o seu sonho. E, lógico que isso enfrenta todas as dificuldades, apesar de você já ser bastante de inteligência, mas com certeza você enfrentou muita dificuldade para chegar onde você está. Então, além de ser um papo bacana, sem dúvida, essa questão do exemplo de aluno, de vida, isso faz muita diferença também. Então, o Wangleilson é, como na maioria dos nossos alunos, aquele aluno que fica bem mais próximo e que fica com amizade para o resto da vida. Então, é um grande prazer estar recebendo e você poder compartilhar esse momento com nossos alunos também, principalmente um ano tão difícil como esse, que os alunos estão aí enfrentando uma coisa inédita, né? Mas que eles são muito guerreiros. A gente vê aluno aí, desses que já estão aí, na maioria dos projetos eles estão, a partir de 7h20 da manhã, 7h30, e fica em todos os projetos, isso já faz total diferença, tá certo? Então, agradecer demais. Por outro lado, agradecer ao nosso professor Ednar, que sempre os nossos alunos que já chegaram e que irão chegar, tá certo? Então, muito obrigada por tudo. Se Deus quiser, vai ser uma tarde bem produtiva. Pois não. Para quem chegou agora, eu vou me apresentar. Eu sou o Wangleilson Diniz Moraes. Hoje eu sou médico, formado pela Universidade Federal do Cariri. Formei agora em 2019. Eu fui aluno de destaque durante o ano 2013. Eu sou aluno de escola pública, sempre estudei escola pública. Sou da cidade de Base Alegre, certo? Eu entrei no destaque em 2013. Eu fiz... Na verdade, eu entrei um ano antes. Fiz um ano de cursinho. Eu só me pedindo para me seguir no Instagram. Como eu tinha muita dificuldade, eu não consegui de cara passar, que eu sempre fiz medicina. Passei um ano estudando, consegui uma boa nota, mas não foi suficiente para passar, certo? E eu consegui, afinal, passar no curso que eu quis. Eu passei em 23 vestibulares em todo o Brasil, sendo que 9 deles foram para medicina. E dentre todas as opções que eu tive, eu escolhi ficar aqui perto da minha casa, que é em Barbalho, na Universidade Federal. Certo? E é muito bom manter esse contato com toda a equipe, com toda a família Destaque. Certo? Fico imensamente feliz com o convite que a Nilda e que a Raída me fizeram para participar. Já participei também de alguns projetos, de algumas campanhas com eles, sempre estou à disposição. E eu estou hoje aqui para contribuir o mínimo que seja para a formação de vocês, para a questão de atualização, para, de certa forma, ajudar nessa caminhada que é o vestibular. Aqui não é nenhuma conversa de especialista, não é nenhuma conversa de autoridade no assunto, é uma conversa mais de igual para igual, certo? Uma conversa horizontal e estamos abertos aqui a perguntas e sintam-se à vontade para perguntar, para questionar. Pode ser algo relacionado ao próprio tema em si, mas pode ser tentando os outros que vocês achem pertinentes, certo? Estou à disposição e agradecer a toda a equipe, agradecer a Nilda, a Raílda, ao professor Ednar, por estar mediando aqui essa conversa. E é isso. Ok, doutor Wangleilson. Eu acho que a primeira dúvida, talvez seja, como você vê, né, o que é exatamente, como você poderia
explicar rapidamente para a turma que está aqui o que é exatamente essa telemedicina, que é um dos temas bastante presente na mídia, né? Já era algo que se falava anteriormente, mas que, de um modo geral, a população entendia que fosse algo muito distante da nossa realidade, achava uma coisa assim muito futurista, né? E hoje a gente ouve muito na mídia essa palavra, né? Essa área da medicina. Então, eu gostaria que vocês começassem a sua abordagem fazendo isso, explicando para a gente o que é exatamente essa telemedicina. Bom, é muito que intuitivo. A própria OMS, ela é muito ampla nessa definição, que ela vai caracterizar a telemedicina como se fosse algum recurso, algum recurso, algum elemento que facilite a assistência, facilite o cuidado em saúde, quando a questão da distância entre o profissional e o paciente seja algo impeditivo, seja algo importante. Mas ela não está muito longe do nosso dia a dia. Quando a sua mãe estava em casa com você doente, de madrugada, e liga para o pediatra, isso em si já é telemedicina. Porque ao paciente, ao doente, ao enfermo, que tem uma demanda, que tem uma necessidade em saúde, e que tem o pediatra que está na outra ponta. E há uma distância entre eles. A partir do momento que a mãe da criança liga para o pediatra, aí estabeleceu-se uma telemedicina. A telemedicina não é algo novo. O Brasil ainda engatinha na telemedicina. Mas já na época que inventaram o telefone, quando, tipo, por exemplo, nas guerras, que o profissional entrava em contato com a cidade maior para pedir suprimentos, suprimentos médicos, remédios, medicamentos, passar a questão das baixas dos soldados por via telefone, aí já era telemedicina, certo? Então, não é algo tão novo. É claro que, com o surgimento das tecnologias e tudo mais, toda a sociedade, em vários aspectos, tem que irem se adaptando às novas tecnologias. Com a medicina não é diferente, certo? Então, a telemedicina são justamente esses artifícios, essas tecnologias, essas inovações utilizadas na promoção, na assistência, no cuidado à saúde do paciente à distância. Seja a comunicação, seja por método de áudio, de som, de multimídia, enfim, é algo até amplo, é algo muito amplo a questão da telemedicina. Eu acho que ficou bem tranquilo. E aí eu fico me perguntando hoje, doutor Vangleu, se existe alguma diferença da forma com que hoje o Brasil ele encara essa nova realidade da medicina para o que nós tínhamos fora do Brasil. Então, o contexto da telemedicina no Brasil, ele é diferente, ele tem algum diferencial do que se faz fora, ou já é algo presente, já era algo presente antes mesmo da situação que nós nos encontramos. Certo. Em termos mundiais, o Brasil está um pouco passos atrás em relação às experiências que outros países já têm. Mas a telemedicina, ela já era utilizada no Brasil. Não regulamentada na forma de teleconsulta ainda. Mas em vários centros, em vários hospitais do Brasil, já se praticava a telemedicina. Na forma de, por exemplo, de telediagnóstico. Telediagnóstico, por exemplo, o paciente está lá, por exemplo, lá em Antonina do Norte, que é uma cidade que tem 8 mil habitantes, que não tem especialista, mas lá tem um aparelho de eletrocardiograma, por exemplo. Esse aparelho, ele vai captar
as derivações cardiológicas do paciente, vai ser digitalizado, enviado para uma plataforma online, e um médico, lá em Minas Gerais, por exemplo, vai ter acesso ao eletrocardiograma e vai laudar. Isso, vários hospitais, vários países do Brasil já dispõem. É um tipo de telemedicina. Alguns outros diagnósticos, por exemplo, a teleradiologia já era utilizada no Brasil, mas a última atualização tinha sido feita em 2002. A penúltima, melhor dizendo, em 2019, voltou ao debate. Ou seja, de 2012 a 2019, nós temos 17 anos. De 17 anos, muita coisa aconteceu e o Brasil não discutiu a questão da telemedicina. Então, muita coisa ficou para trás, certo? Experiências com outros países, eles já praticavam o telemonitoramento, o telediagnóstico, inclusive a teleconsulta. Vários países da Europa fazem isso, os próprios Estados Unidos fazem a teleconsulta. E o Brasil, ele não foi se atualizando. Nós temos aí um gap gigantesco de 17 anos que basicamente não se discutiu a questão da regulamentação, as questões ético-legais da telemedicina. Então, em suma, o Brasil está um passo atrás em relação aos países desenvolvidos. E outra coisa que eu acho que essa pergunta que eu vou te fazer, talvez ela se aproxime bastante do que todos nós, principalmente os meninos, né, os alunos, eles estão vivendo. Com certeza, eu acredito, né, e aí você pode me corrigir se por acaso minha impressão estiver errada ou equivocada, que durante a sua graduação houve algum trabalho na tua formação, alguma disciplina, algum momento que eles direcionaram para uma situação utilizando esse tipo de recurso? Vou dizer, a minha formação médica. Na tua formação médica. Se em algum momento eles disseram assim, ó, essa cadeira ou essa disciplina ou esse tipo de situação é para que você possa aplicar essa nova tecnologia que já era realidade em outros países, mas aqui no Brasil praticamente não se tinha, como você falou, essa preocupação, esse direcionamento. E aí, já complementando, como vocês, profissionais, médicos, se deparam com essa situação e o quanto vocês se sentem preparados para trabalhar com essa alternativa? Bom, digamos que essa pandemia, ela meio que inverteu um pouco as coisas. O que seria o certo? Seria discutir todos os aspectos ético-legais, práticos, operacionais, para então colocar em prática. A pandemia, ela foi ao contrário, ela instituiu para depois se conversar. Até então, a telemedicina, ela tinha um uso muito restrito. O próprio Conselho Federal de Medicina, ele proibia consultas via WhatsApp, por exemplo, certo? Então, é algo que realmente gera muita polêmica. Porque é o seguinte, na medicina, uma das coisas que mais se preza é a questão do contato humano, da questão humanística, certo? Do exame físico, do anamnese presencial, para então a gente ter um diagnóstico. É assim que a gente aprende, que eu aprendi na faculdade. O paciente chega até mim presencialmente, eu vou conversar com o paciente, eu vou examinar o paciente. A questão do exame físico é algo que tecnologia nenhuma consegue suplantar. A questão do contato, do exame físico, você ter o feeling do que o paciente está sentindo. Isso é o que a faculdade aborda, certo? Essa questão da telemedicina, o que a gente vê é algo muito limitado na faculdade. A gente vê mais ou menos apenas os aspectos éticos, os aspectos legais, a questão da deontologia médica.
mas uma formação específica para telemedicina, para consulta à distância, isso não é contemplado nas grades curriculares dos cursos. Entendo. E eu até imaginava, né, essa situação, porque realmente a gente precisou, nesse momento, implantar alguns sistemas, alguns métodos, seja ele na área de saúde, na área empresarial, na área educacional, e depois de implantado, foi fazendo os ajustes, tirando as arestas que todo processo, quando ele é implantado sem essa necessidade, né, aliás, sem um planejamento, vamos dizer assim, prévio, obviamente que requer muito mais esforço para que possamos chegar naquele ponto ideal que algo necessita. Exatamente. Aqui a Monielle, ela está fazendo aqui uma pergunta. Ele diz o seguinte, em casos cirúrgicos, como o auxílio das máquinas nos procedimentos, você, como médico brasileiro, tem contato com alguma tecnologia em hospital de grande porte daqui? Pelo que eu estou entendendo, ela quer ver essa questão do auxílio das máquinas nos procedimentos e também se você tem algum contato, né, com essas tecnologias. Como é que estão essas tecnologias atualmente? Bom, contato com cirurgias remotas, eu nunca tive contato. Eu fiz um estágio 2 anos atrás num grande hospital aqui do Brasil, sírio-libanês, que as cirurgias de transplante, eles usam robôs para fazer a rafia, fazer a sutura dos pequenos vasos, mas não remotamente. Só que isso é possível. Isso é possível. Obviamente que não é o paciente aqui e o médico lá nos Estados Unidos. Não apenas. Tem todo o centro cirúrgico montado, tem um cirurgião assistente no local, tem um cirurgião assistente no local, tem um anestesista no local e tem a responsabilidade técnica do cirurgião que está no local. Esse outro profissional que está remotamente, ele pode prestar um auxílio cirúrgico, digamos assim, de algo muito específico. Ele é um especialista. Ele é mão de obra altamente qualificada que não tem, digamos assim, todo o país, por exemplo. E ele pode, remotamente, prestar um auxílio cirúrgico por meio de tecnologia de informação para auxiliar na cirurgia. Eu, pessoalmente, eu não tive contato, mas isso é possível, isso é permitido, desde que haja toda a responsabilidade técnica do cirurgião presente no local e haja também a responsabilidade, como é que eu posso dizer, solidária do profissional remotamente, caso haja alguma complicação. Certo? Entendi. Antes de passarmos, tem até outra pergunta de Monielle, também tem uma pergunta do Eduardo, mas eu gostaria que você, dentro dessa nova realidade, o que você poderia colocar como vantagens sobre a telemedicina? Sem dúvida, há muitas vantagens. Assim, a telemedicina, ela não vem para substituir a medicina tradicional. Ela vem para agregar, ela vem para somar, ela vem para auxiliar. Uma vantagem seria, por exemplo, facilitar o acesso a especialistas. Porque, por exemplo, lá em Vaza Alegre, por exemplo, lá a gente não tem neuropediatra, por exemplo. Mas, tendo um médico assistente que tenha contato com algum serviço, uma capital, por exemplo, que tenha médico neuropediatra, a telemedicina irá agregar a assistência àquele paciente que está em Vaza Alegre. Mas o neuropediatra vai estar lá na capital, por exemplo. Então, vai facilitar o acesso.
Outra coisa, pode reduzir custos. Existe um trabalho de um hospital na Noruega, que era um hospital de pequeno porte, que não tinha neurocirurgião e que chegavam muitos pacientes vítimas de TCE, de trauma crânioencefálico, certo? Muitos pacientes, antes da telemedicina, eram encaminhados para uma cidade maior, certo? Gerava custos, custos de saúde, gerava demanda de materiais, demanda de profissional. E quando chegava lá, muitas vezes eram casos que nem precisariam ser transferidos. Quando instituiu-se a telemedicina, um profissional remotamente analisava o caso era o médico assistente estava ali no local, passava todas as informações, exames de imagem, todo o quadro clínico do paciente. O médico especialista ia avaliar a necessidade ou não de transferência, de remoção. Muitos casos não precisariam ser transferidos. Então, aí, evitou-se custos com logísticas, custos com profissional, transferências desnecessárias, certo? Então, de certa forma, muitas vantagens, certo? Trazendo um pouco agora para a nossa realidade, a questão da pandemia, onde temos um vírus novo, que a gente está aprendendo pouco a pouco como é o funcionamento dele, mas que é sabido que evitar o contato com outras pessoas evita a transmissão. Então, se tem um paciente doente que ele pode ficar em casa e evitar esse contato, ter assistência por meio da telemedicina, isso é uma vantagem para que ele não saia, não se contamine e nem contamine outras pessoas. Então, há muitas vantagens, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que sim. E o bom é que você já acabou complementando uma pergunta num posicionamento que eu iria colocar para a gente debater, né, para você expor essa relação entre a telemedicina e a medicina tradicional. E aí você deixou muito bem claro que ela não vem com o objetivo de substituição, ela vem com o objetivo de somar, de agregar. E agregar, né, de facilitar alguns acessos. Então, como ficou bem claro com suas palavras, o acesso e a facilidade com que eu posso ter o contato com especialistas é talvez a principal vantagem, né, da telemedicina. Você não precisar estar presencialmente naquele local. E em relação à pandemia, com certeza, a possibilidade de você fazer algumas consultas e até mesmo diagnóstico, mantendo o isolamento e o distanciamento, que é extremamente importante, que a gente sabe que é um dos recursos. E aí, já pegando essa continuidade de debates, o que você vê como principal desafio em relação à telemedicina? A gente sabe das vantagens, foi brilhantemente comentado por você, a maneira com que foi implantado ou que está sendo usado no Brasil poderia ter iniciado anteriormente para que a gente não precisasse estar fazendo tanto ajustes, né? Como uma frase que a gente talvez tenha escutado bastante. Nós entramos na pandemia e tivemos que lidar com ela durante o percurso, ou seja, a gente precisou trocar um pneu de um carro com o carro andando. Exatamente. Né? A gente ouviu muito isso. Hoje, dentro do que você já conhece, dentro da sua experiência, quais são os desafios, principalmente a nível de Brasil, em relação à telemedicina? Certo. De certa forma, tem muitos desafios. Eu vou pontuar aqui o primeiro, por exemplo. Tradicionalmente, por exemplo, você, professor Adinardo, quando vai para um hospital, você tem todos os seus dados clínicos, que são sigilosos, armazenados no hospital. Todo o seu prontuário, todo o seu histórico,
todas as medicações que você utilizou, e isso fica sob responsabilidade do hospital. Toda a questão do sigilo do material do seu prontuário. Numa clínica particular, também, todos os seus dados, eles são armazenados na clínica e são de responsabilidade do médico proprietário da clínica, ou do representante do diretor técnico da instituição. Quando se vai para a telemedicina, todos os dados eles têm que ser anotados no prontuário eletrônico, possivelmente. Aí, de quem será a responsabilidade desse material? De quem será a responsabilidade, por exemplo, dos seus dados? Será da empresa que fornece a interface do médico? Será do médico? Como que será feita a questão dos pagamentos? Como que será cobrado isso? Isso ainda não está claro. Como que será feito os honorários médicos? Isso também não está claro. A gente ainda está discutindo. Então, esses são alguns dos desafios, certo? Por exemplo, se você está lá na sua consulta online, por exemplo, e o link cai a internet. E, por exemplo, o paciente tem algum problema decorrente dessa falta de comunicação. O médico poderá ser responsabilizado? Ou será a empresa? Entende? Então, temos vários gaps que ainda estão sendo discutidos. Entendeu? Como se dará a relação médico-paciente? Enfim, tem muitas coisas que ainda serão desdobradas aí no futuro. Então, é algo que a gente ainda está trocando o pneu do carro, o carro andando, em movimento. Eu sei. Nós temos aqui um questionamento que ele vale também para os nossos alunos, que é assim, durante a sua vida acadêmica, né? Com certeza você teve diversos desafios para enfrentar até você conseguir. Oi? Estou ouvindo. Ok, então você deve ter tido diversos desafios durante o seu período no destaque, até você conseguir sua aprovação. E eu acredito que você não tenha passado, assim, deve ter tido vários, mas não o desafio de uma pandemia. Não. E ter que mudar a sua rotina, adaptar a uma nova realidade, uma realidade tão diferente. Se você tivesse hoje no lugar desses meninos que estão aqui presentes, escutando, e que com certeza você serve como referência, até mesmo pelos seus resultados, o que você colocaria como sugestão, dica, qual seria o teu posicionamento como aluno se você tivesse que enfrentar essa pandemia pensando naquele objetivo que você tinha muito bem definido, que era a faculdade de medicina? Certo. É uma pergunta pertinente, certo? O que eu vou falar pode parecer clichê, mas, enfim, é a essência. Se você conhecesse algum atleta que estivesse treinando para as Olimpíadas e você chegasse para ele e perguntasse: você deixou de treinar porque as Olimpíadas foram suspensas? De maneira alguma. Pode ir atrás de todos os atletas que iriam concorrer no próximo ano, que nenhum deles deixou de praticar os esportes dele, porque a qualquer momento pode voltar e ele tem que estar preparado. Uma das coisas mais difíceis de se manter nesse período de pandemia é a questão da rotina. É complicado. Você fica em casa, você fica desmotivado, você fica acomodado, de certa forma, você fica impaciente, você fica frustrado,
mas é importante manter os estudos. Não precisa passar o dia estudando, 24, não, mas estudar todos os dias. Estudar todos os dias, porque o Enem, o vestibular, ele vai chegar. É importante que você esteja minimamente preparado, certo? Você imagina que é o seguinte, o tempo ele vai passar de qualquer forma. Então, você deve aproveitar o tempo para estudar, o mínimo que seja, se apegar aos eventos, às aulas disponibilizadas pelo cursinho, que você sempre tem. Tenho certeza que tem os eventos, as aulas, o material que é enviado. Não é porque o material é feito remoto que você não precisa fazer, mas você precisa assistir às aulas, precisa revisar, resolver os exercícios, tentar manter uma rotina minimamente organizada. Porque o Enem ele vai acontecer, independente da pandemia ou não, em breve. Não sabemos quando, pode ser esse ano ou não, ainda está muito na dúvida, mas é importante que você mantenha os estudos, videoaulas, resolver as atividades, mesmo que não tenha as aulas presenciais, mas existem outros recursos que são muito úteis para os estudos. Eu acho que uma das dificuldades que nós temos, e aí é essa questão de manter essa rotina, manter o ritmo, né? Manter aquela... não é necessariamente, como você falou perfeitamente, não precisa você, porque eu estou em casa, eu vou passar 24 horas do tempo estudando, mas buscar manter pelo menos aquele mínimo de horas que nós tínhamos. Claro que a gente sabe que nesse momento, muitas vezes, a gente não tem um local tão adequado para o estudo, às vezes em casa são muitas pessoas, a gente fica refém da internet, de uma boa conexão que comumente a gente tem alguns problemas, até mesmo a gente como professor, é difícil a gente manter, né, essa mesma rotina, e aí é interessante a gente manter os rituais. Por exemplo, sempre que eu vou começar minhas aulas, quando eu tenho minhas atividades, eu encaro como se eu estivesse indo ao cursinho. Então, sempre eu vou lá, eu ia dar aula no destaque. Então, antes disso, quando chego no horário, vou, tomo meu banho, troco a roupa, me visto exatamente como eu iria para a aula e me sento em frente ao computador. Até quando eu estou fazendo isso, minha filha, ela pergunta, papai vai sair? Não, eu não vou sair, eu vou dar aula. Mas vai dar aula onde? Eu digo, aqui, eu vou começar a minha aula aqui. Então, ela sempre pergunta, eu acho que é isso o importante, o necessário para esse momento. Eu vou aqui abrir perguntas para o pessoal, que fica esse nosso diálogo, né? E é bom que a gente possa ter algumas outras perguntas, curiosidades, que os demais possam se manifestar, né? Moniel já se manifestou. Se mais alguém quiser conversar... Quem tiver alguma pergunta sobre o tema ou sobre qualquer outro tema, pode ficar à vontade, pode ajudar. Se a gente souber, a gente responde na hora. Estamos aqui tanto para conversar, né, sobre o tema, mas também a gente está aberto para temas diversos que são de curiosidade de muitos, né? Enquanto o pessoal vai pensando em perguntar, eu vou colocar aqui uma das perguntas que eu recebi, que foi da aluna Monielle, para a gente poder, para você, doutor Vangelis, responder, tá ok? Olá, doutor Vangelis. Eu queria saber quais foram os métodos da telemedicina utilizados no pandemia, porque a gente está em distanciamento social. Então, quais foram os principais benefícios e também malefícios dessa nova
entendi. Eu acho que eu entendi mais ou menos. O áudio não ficou muito bom, mas acho que eu entendi. Quais foram os benefícios, os malefícios da medicina? Na verdade, ela quer que faça esse Oi, balanço. eu tô aqui. Oi. Oi. Oi, Você tá me ouvindo Moniel. melhor? Pronto, aqui estou ouvindo, viu? Pode falar. Pronto. Eu perguntei sobre quais foram os benefícios e malefícios da telemedicina para o momento de pandemia. Visto que a gente está sofrendo uma coisa de isolamento social, né? Porque a gente... Isso, certo. Os assintomáticos ou aquelas pessoas que estão apresentando poucos sintomas, eles devem permanecer principalmente em casa para que depois eles possam ir para o hospital, né? Isso. Isso a gente vive na prática. Por exemplo, eu trabalho no hospital, no setor da Covid. E lá a gente tem o telesaúde, que o cidadão, ele liga para o serviço antes de ir. Porque imagina se todo mundo que está sentindo alguma coisa for para o hospital, vai lotar o hospital, vai formar aglomeração e vai aumentar o risco de contágio. Aí lá o cidadão ele liga. Olha, quem atende é o enfermeiro. Aí pergunta, eu estou sentindo isso, dor de garganta, febre, tal e tal. Aí a enfermeira vai passar para mim. Doutor, ele está sentindo febre, tal coisa, tal coisa. Ele precisa vir? Aí eu vou avaliar o caso. Se for um caso leve, eu dou as orientações. Você deve ficar em casa, repouso, você deve tomar isso, tomar aquilo, certo? Se por acaso surgir algum sintoma de gravidade, se a tosse estiver muito forte, se tiver falta de ar, você deve procurar o hospital. Aí isso evita que as pessoas vão para o hospital ou para a UPA desnecessariamente, certo? Tanto evitar levar a doença como trazer a doença, certo? Como desvantagem, eu posso pontuar que é a ausência do contato, porque um dos principais pontos da medicina uma das coisas mais fantásticas é você ter o contato com o paciente, você conversar com o paciente, você tocar no paciente para você ter um diagnóstico ou não, para você poder aliviar o sofrimento, ter esse contato. E justamente nessa pandemia, esse contato ele foi meio que minimizado. Seria uma vantagem e uma desvantagem. Exemplos pontuais. Então, para o senhor, é mais difícil o diagnóstico via remota, né? Sem dúvida. Porque é o seguinte, por mais meios tecnológicos que a gente tenha, o exame físico, examinar o paciente, saber o que é que está sentindo, o que é que o corpo está falando, é insubstituível. Não tem exame nenhum que consiga. Porque, por exemplo, através da anamnese, que é a conversa com o paciente, e do exame físico, é possível ter diagnóstico de 80% de todas as doenças. 80% sem pedir qualquer exame. Sem pedir qualquer exame de imagem, exame de sangue, é possível ter um diagnóstico apenas com anamnese e exame físico. O exame físico é você avaliar o paciente, tocar o paciente, enfim, é o contato com o paciente. Através disso é possível ter 80%. Você imagina que o paciente está com uma dor, mas ele tá distante. Por mais que você tenha ressonância, tomografia, é diferente de você palpar a barriga dele e você dar o diagnóstico de um abdômen agudo, por exemplo. Dar o diagnóstico de um rompimento de um ligamento, por exemplo, através do exame da gaveta, certo? Tudo isso é meio que abortado pela telemedicina, esse contato com o paciente. Então, de certa forma... Porque, assim, Os exames são mais comprobatórios, né? Porque, assim, a gente analisa o paciente, a gente trata o paciente, a gente não trata o exame complementar. Entende? Aí, de certa forma, esse contato ele foi um pouco mitigado. Eu acho que esse ponto ele é muito parecido com a docência, com a sala de aula. Porque muitas vezes a gente está nesse contato, aí, por exemplo, eu estou de frente para você, então a gente consegue perceber todas as expressões. Às vezes, quando a gente está ali na frente, explicando alguma coisa, que olha para a turma, na sala de aula, e pela expressão do aluno, a gente sabe se ele entendeu, se ele não entendeu.
E, às vezes, quando você está numa sala de aula virtual, como é um caso que nós estamos aqui, e você não consegue ver o aluno, não consegue olhar para ele, você fazer esse diagnóstico, se está tudo ok, se não está, fica difícil. E uma das coisas que da área da saúde ele preza muito, e qualquer um de vocês que forem, vocês vão ver isso, e o Dr. Vangleusen ele pode confirmar, é que eles prezam bastante por um atendimento humanizado, que é esse contato, né, essa proximidade, essa empatia que é necessário ter com o paciente, né? E essa comunicação, ela presente, ela vai ser sempre importante. Por isso que a telemedicina ela não vem para substituir o tradicional, mas ela te dá alternativas para algumas situações. Tem aqui uma pergunta da Germana no chat que diz o seguinte: sem falar do período de sazonalidade da região, que coincide em aparecer doenças que têm sintomas parecidos com o da Covid, e só podem ser identificadas com exames ou anamnese? Eu acho que é assim. Talvez relacionado com a telemedicina, se a Germana quiser complementar, se minha interpretação estiver equivocada, Germana. No caso, hoje a gente está passando por uma época, estamos chegando no momento que pode apresentar algumas doenças que têm sintomas, né, semelhantes à da Covid. E aí é possível, através da telemedicina, fazer esse diagnóstico, ou só o presencial ele vai conseguir me dar um resultado mais fidedigno da doença? Certo. É possível estabelecer um diagnóstico sindrômico. Tipo, outras doenças que já existiam fora da Covid, nós já tínhamos outros coronavírus, outras coronaviroses, que eram o SARS-CoV. O vírus atual é o SARS-CoV-2. Aí nós já tínhamos o SARS-CoV, que causava uma síndrome respiratória aguda grave também. Que tivemos no Mediterrâneo, em 2002, se eu não me engano, que eram predominantemente sintomas respiratórios. A própria influenza, o H1N1, pode dar sintomas respiratórios graves também. Porém, o diagnóstico diferencial, muitas vezes, é difícil de dar sem ter o recurso laboratorial. Seja ele PCR, reação em cadeia de polimerase em tempo real, seja por sorologia. Muitas vezes, a gente dá o diagnóstico sindrômico, a gente dá o diagnóstico da síndrome, mas o diagnóstico específico, isso é feito mediante a questão laboratorial, seja a detecção do próprio agente causal, ou seja, pela questão imunológica. Mas o diagnóstico sindrômico é possível, sim, da via remota. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta? Bora perguntar, gente. Enquanto o pessoal elabora suas perguntas, poderia colocar para a gente, porque uma coisa que me chamou a atenção, hoje, eu estava dando uma olhada, uma pesquisada também no tema, e enquanto eu fazia essas pesquisas, eu vi algumas propagandas na TV de alguns planos de saúde, colocando como atrativo, vamos dizer assim, para fazer com que as pessoas façam adesão ao plano, a utilização da telemedicina. Uhum. Hoje, quais as principais áreas da medicina que possibilitaram avançar com o advento desse recurso? Certo. Sem dúvida, esse período de pandemia trouxe muitas novidades. Só relembrando aqui que, em março, o Conselho Federal de Medicina, ele meio que liberalizou a questão da telemedicina em caráter excepcional devido à pandemia, certo? Mas isso ainda
passada a pandemia, isso vai voltar a ser discutido, certo? Tanto os planos de saúde como alguns hospitais, alguns grandes hospitais, eles fornecem alguns esses atrativos para o usuário. A própria orientação via telefone, via Skype, via computador, via tablet, fornece as orientações e o médico ele pode consultar, emitir uma receita desde que tenha certificado digital, assinatura digital, certo? Ele pode, através, se ele vê que é algo que dá para tratar sem hospital, ele faz a receita, digitaliza com assinatura digital e envia pela plataforma, certo? Questão de telemonitorização, por exemplo. O paciente ele esteve internado, ele recebeu alta e ele precisa voltar para o hospital, por exemplo, uma semana, 15 dias depois, para uma consulta de retorno. Ele pode ficar sendo assistido pelo médico remotamente, passando os parâmetros vitais, que é a telemonitorização, como é que está a frequência cardíaca, a frequência respiratória, como é que está os níveis de glicemia, como é que está a temperatura, e o médico remotamente fica monitorando tudo isso. Se ele perceber que tem alguma alteração, ele orienta o paciente a voltar para o hospital para uma avaliação presencial, certo? Questão também de promoção à saúde. O paciente liga para o consultório ou através de videoconferência, pede orientações de como se prevenir, quais os cuidados nessa pandemia, ou os cuidados quaisquer, certo? Há alguns planos de saúde, inclusive o Hospital Albert Einstein, o Sírio-Libanês, eles oferecem no próprio serviço uma plataforma remota de assistência. Ok. Eu acho que foi só uma confirmação nesse período que, além das síndromes respiratórias, dos problemas, das doenças respiratórias que esse momento ele é bem presente e acaba dificultando, né, um pouco em relação a dar o diagnóstico diferencial para a Covid-19. Aí, Erilúcia, acho que a professora Erilúcia coloca que também é um período de muitos casos de dengue, né? Então, aumenta também essa questão. Mas a dengue e a Covid, por exemplo, são doenças muito distintas, embora inicialmente ela tenha algumas características em comum, mas só no início que elas podem ter, porque elas são doenças completamente diferentes. Por exemplo, a dengue ela é uma arbovirose, é uma doença transmitida por insetos, por artrópodes, que causa inicialmente dores no corpo, dores nas articulações, pode ter, nas formas graves, a forma hemorrágica, pode causar lesão endotelial, pode causar alteração plaquetária. É uma doença sistêmica que tem manifestações distintas da Covid. A Covid ela pode ter, sim, dores no corpo, mas ela é uma doença predominantemente respiratória. Mesmo que no início possa ter alguma confusão ali, mas com o desenvolver da doença, essa distinção ela fica muito clara. Que a doença da Covid é uma doença predominantemente respiratória. Certo? Tem não é um fator de confusão. É muito claro essa distinção. Pelo menos o profissional médico é fácil essa distinção da Covid para a dengue. Entendido. Em relação à telemedicina, eu estava dando uma olhada, Vangleuci, e eu vi que ela tem algumas subdivisões que é tratada, né? Como ela é hoje vista dentro dessas categorias. E aí eu gostaria que você falasse um pouco das categorias a qual a telemedicina ela está vinculada, como ela foi categorizada e falar um pouco sobre essas categorias. É possível? É possível.
Inclusive, isso está presente até na última resolução. Na última resolução do Conselho Federal de Medicina. A partir do momento que a OMS decretou o estado de pandemia, o Conselho Federal se manifestou também acerca da telemedicina. E no próprio decreto, na própria resolução, ele subdivide a telemedicina em algumas categorias. A teleassistência, que o profissional via remota, ele pode prestar questão de orientação. Dentro da teleassistência está a telemonitorização, o paciente fica passando os seus dados vitais, como é que ele está, os sinais clínicos, certo? Existe o telediagnóstico, que via remota, no hospital pequeno, sem muita estrutura, que tem algum exame que é captado pelo equipamento, transferido através de uma plataforma fechada, para um médico que está de plantão lá, por exemplo, em Minas Gerais, e consegue dar o laudo, seja eletrocardiograma, seja exames de imagem, certo? Existe também a teleinterconsulta, que é feita entre profissionais. Um médico entra em contato com outro médico especialista à distância, como eu tinha falado anteriormente, e o médico assistente fica responsável por passar informações e obtém, digamos, entre aspas, uma consulta, uma interconsulta, uma avaliação, um parecer de um médico especialista. Aí é a teleinterconsulta. Além disso, ainda tem a questão da teleeducação. O profissional ele pode fazer cursos através de plataformas digitais, a teleeducação em medicina, e obter certificados válidos. Então, tem várias subdivisões e todas elas estão sendo regulamentadas. Teleinterconsulta, telemedicina, telediagnóstico, telemonitoramento, então, existem várias subdivisões. Você colocou em relação a algumas vantagens, alguns desafios, a necessidade de uma regulamentação em relação à aplicação, né, dessa telemedicina, como você falou, de forma excepcional, foi liberado durante esse período de pandemia e de distanciamento e isolamento social, que os planos de saúde eles pudessem praticar essa modalidade. Eu acho que é uma pergunta bem pessoal para quem está na área. Você acha que a telemedicina ela pode impactar em relação aos honorários, à remuneração da categoria médica? E se há esse impacto, qual é o seu posicionamento desse impacto? Você acha que vai ser um posicionamento, vai ser um impacto positivo? É possível continuar havendo a valorização da categoria? Ou isso pode trazer uma desvalorização em termos monetários para os médicos? Então, a questão dos honorários é algo que ainda está muito em aberto. Mas em questão de, por exemplo, desvalorização dos honorários, eu acredito que isso não seja factível, certo? Eu acredito que o médico, por exemplo, se ele tiver seu consultório, ele pode atender seus pacientes online, ou pacientes presenciais, e, ao mesmo tempo, ele está cadastrado numa plataforma que atenda também via remota, certo? Sem que isso cause, digamos assim, nenhuma oneração, nenhuma desvalorização à questão da remuneração. Inclusive, poderia ser até um atrativo, do ponto de vista de empreendedorismo, a questão de fornecer consultas remotas a um profissional altamente qualificado, que pode ficar lá na cidade dele, no seu consultório, e atender remotamente. Seria até algo do ponto de vista atrativo
por exemplo, evitaria do paciente se deslocar e tudo mais. Se, por exemplo, por exemplo, eu tivesse a opção de ter um atendimento de qualidade via remota, eu preferiria via remota, principalmente agora nesse período de pandemia, desde que fosse algo que a ausência do profissional não acarretasse prejuízo ao atendimento. Por exemplo, uma consulta de rotina, solicitação de exames, e desde que a primeira consulta fosse feita de forma presencial. Só as consultas de acompanhamento que fossem feitas remotamente, acredito que isso não causaria impacto, muito pelo contrário. Seria um atrativo interessante. Beleza. E aí, pessoal? Aqui, ó, tem uma pergunta bem interessante da Roana. Qual a diferença da telesaúde e o e-saúde? E-saúde eu não conheço. Assim, eu falo de acordo com a área médica. Com outras áreas não médicas, tipo outras áreas que não são médicas, por exemplo, fisioterapia, odonto, essa parte eu não tenho conhecimento, não sei como funciona. Mas a questão do saúde eu não conheço, certo? Telesaúde, eu não saberia diferenciar de telemedicina, sendo bem sincero. Eu falo acerca do que eu convivo, que é a telemedicina. Esses outros termos, sendo bem sincero, não fazem parte do dia a dia. Ok. Na verdade, eu estava até numa pesquisada agora aqui. O e-saúde, na verdade, é só uma plataforma. É uma plataforma do SUS. O e-saúde, certo. O e-saúde ele é uma plataforma do Ministério da Saúde, onde ele busca fazer os registros, tá certo? Não só da Covid, mas também de diversas outras patologias, né? Diversas outras doenças, e ele procura dar destaque àquelas que, naquele momento, está acometendo mais a população. Esse tipo de plataforma, existem vários serviços informatizados que são utilizados não só pelo Ministério da Saúde, mas também por outros órgãos, certo? Vários que utilizam. Eu não diria que isso é telemedicina em si. Isso são mais sistemas de informação em saúde, mas não telemedicina em si. Os serviços que utilizam a tecnologia de informação para agregar a medicina, mas não necessariamente telemedicina. Telemedicina é algo mais restrito. Diante dos acompanhamentos e das ocorrências, né, recentes, como você avalia a nossa situação, a situação de Juazeiro e da região aqui do Cariri em relação à Covid-19, Vangleuson? Certo. Nós temos uma doença nova, que a gente está aprendendo dia a dia. A cada dia que passa, a gente aprende um pouquinho mais, mas que é algo ainda muito novo, certo? Nós temos que vários países do mundo enfrentaram o problema, alguns já conseguiram sair. Vários sistemas de saúde foram completamente colapsados. Exemplos da Itália, da Espanha, que era o sistema. Mesmo países desenvolvidos tiveram uma situação bastante precária e não era de se esperar que aqui fosse diferente, certo? Nós temos que a doença
ela aumenta exponencialmente e que uma das formas de amortecer os impactos seria o isolamento para que as pessoas fossem adoecendo pouco a pouco, para que não esgotasse o sistema de saúde. A gente Fortaleza viveu o caos, Fortaleza colapsou, Fortaleza, enfim, e que lá está um pouco mais tranquilo agora. Só que o pico do Ceará está agora sendo no interior. A gente está vivendo agora um período crítico que pode ser que ainda piore nos próximos dias. Nós temos as UTIs que estão lotadas, são pacientes gravíssimos, pacientes que precisam de unidade de terapia intensiva. Obviamente que a grande maioria da população consegue ter poucos sintomas, pouco ou nenhum sintomas. Mas alguns pacientes, principalmente os pacientes de maior idade, principalmente os pacientes que já têm alguma doença, já têm alguma comorbidade crônica, eles tendem a complicar. Eles tendem a complicar e necessitam de assistência hospitalar. E alguns desses que precisam de assistência hospitalar, eles precisam de unidade de terapia intensiva. Antes da pandemia, nós tínhamos pouquíssimos leitos de terapia intensiva. Pouquíssimos leitos de terapia intensiva. No Brasil inteiro. Foi feito agora, a nível emergencial, a abertura de diversos leitos de terapia intensiva, diversos leitos de enfermaria, mas que, mesmo assim, não é suficiente para dar de conta de todos os doentes. Existem muitas pessoas morrendo e pode ser que nas próximas semanas esse número piore um pouco, até que a gente possa estabelecer um platô para que depois comece a regredir, esse número comece a decair. Mas que a gente ainda não pode respirar muito bem, a gente ainda está no sufoco, certo? Ainda está atingindo o pico ainda. Fortaleza está mais tranquilo, mas aqui no interior ainda está, o negócio ainda vai apertar, como a gente falou. A Niédia, ela pergunta se, na sua opinião, o atendimento online na área da saúde, ele continuará após a pandemia. Eu acredito que a telemedicina ela vai sair fortalecida. Ela vai sair fortalecida, porque necessita de estabelecer um diálogo para a regulamentação. A partir de agora que a gente tomou ciência de que é preciso discutir sobre isso. Foi aberto agora a nível excepcional durante a pandemia, mas que o diálogo, obviamente, vai continuar para que isso seja regulamentado da melhor forma possível. Sem dúvida nenhuma, ainda tem algo para rolar. Muito bem. Eu acho que tem muita coisa que já existiam, que era pouco utilizada, recursos que eram pouco utilizados, que por pressão foi preciso aplicar, que a tendência é que nós carreguemos isso para a nossa vida a partir de agora. A gente sempre escuta, até virou chavão, né? Quer dizer que voltar, todo mundo fala, não vejo a hora voltar ao normal. Normal. Eu acho que se o normal, para quem fala, é manter os hábitos ou os costumes que nós tínhamos antes, eu acho que esse normal, ele não existe. Ele não vai existir. Ele não é tão normal assim. A gente tem que estar preparado para um novo normal. E alguns hábitos, eles vão fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, pós-pandemia, e eu acredito que por um longo tempo, se não, a partir de agora, fazer parte da nossa rotina. Verdade. Era muito uma coisa que está muito ligado a esse momento, são os ajustes, as mudanças de procedimentos médicos procedimentos hospitalares, as normas de segurança. Como vocês da área da saúde receberam, né,
esse desafio de ter que cuidar das pessoas, de ter que atender, de receber as pessoas e, ao mesmo tempo, tendo que fazer ajustes de biossegurança, de conduta. Como é que está hoje, onde você trabalha, em relação à disponibilidade de EPIs, de materiais, de normas, como hoje a área da saúde, onde você vive atualmente, profissionalmente, ela está encarando essa situação? Bom, no início, assim, eu formei em dezembro agora. Eu lembro que eu estava dando plantão, estava jantando, vi no Jornal Nacional sobre uma nova pneumonia que surgiu na China. Tipo assim, eu vi desde o início. Antes mesmo de chegar, a gente já acompanhava. Nossa, uma nova pneumonia. E tudo que acontecia lá fora também ia chegando aqui. No início é muito novo, é tudo muito difícil. Você não sabe como é que vai ser. Porque é uma doença nova, a gente não sabia como era que tratava, não sabia como era que definia. E tudo foi feito gradativamente, muitas vezes na tentativa e erro, até que a gente tivesse realmente informações científicas sólidas. No início tinha muito de experiência pessoal, tinha muito, um hospital lá em Londres fez isso, deu certo. Aí, meio que juntando de um lado e do outro, até que a gente tivesse uma informação científica, com base e evidência sólida científica para chegar até onde a gente está hoje. A gente ainda tem muito que avançar, mas no início é tudo muito novo, certo? Tivemos logo no início uma alta demanda de EPIs, colapsou tanto o Brasil como os fornecedores, a gente não tinha EPI suficiente, estava tudo superfaturado, isso a nível nacional, a nível mundial, a gente não tinha respiradores disponíveis, nem tinha quem vendesse, e tudo foi meio que se adaptando. Hoje, nos hospitais que eu trabalho, já existem fluxos bem definidos para receber o paciente desde a porta de entrada, desde o momento que ele se apresenta, até o leito de isolamento, o leito de UTI, tudo já está muito bem arquitetado. Já tem todo um fluxo, toda uma logística feita, mas que não foi montado do dia para a noite. Foi montado gradativamente, com base nas informações que iam chegando. E, nesse caso, a telemedicina foi importante. Por quê? Porque a gente tinha grupos de médicos de todo o Brasil, inclusive de outros países, que iam compartilhando as experiências. No hospital aqui na Espanha, o hospital adotou tal e tal prática, que vem dando resultado. Aí a galera ia tentando importar essas técnicas, esses recursos, até que agora que a gente está saindo os grandes estudos, com grande N, com grande número de participantes, que nos fornecem um nível de evidência científica mais sólida. Mas no início era meio que trabalho de formiguinha, e juntando a informação daqui e dali, tijolinho por tijolinho, até formar as estratégias bem definidas que a gente tem. Mas no início realmente era tentativa e erro. Oi, Vanglês. Oi, Anilda. Railda. Eu quero fazer uma pergunta. Pergunte, mulher. Pergunto, né? Então, Vanglês, eu tenho duas dúvidas que eu acho que é até, assim, de pessoas leigas, como realmente sou, diante de tudo que está acontecendo. Mas uma das dúvidas que eu tenho, que não quer calar, os meios de proteções que você especificamente usa, além dos EPIs, porque assim, eu fico assustada só em pensar que
eu vou falar da minha filha, que Andréia vai estar no local que possivelmente tenha casos de Covid. Isso não é uma situação que a gente vai poder evitar, né? Mas eu gostaria de saber se existe para vocês que estão na linha de frente, além dos EPIs, algum medicamento de prevenção, alguma coisa a mais que possa fazer com que vocês enfrentem essa situação com tanta garra e determinação. Além do juramento que vocês fizeram, né? Assim, eu, por exemplo, eu sou muito adepto da medicina baseada em evidência, certo? Existem níveis de evidência. O nível A de evidência que a gente tem são as revisões sistemáticas com meta-análise. Isso a gente tem mais evidente. Aí vai decaindo, estudos do corpo cego, randomizado, estudos, enfim. Até o presente momento hoje, dia 26/6, às 17h13, não existe nenhum medicamento que haja profilaticamente para prevenir a Covid-19, certo? Não há nenhum medicamento que previna qualquer tipo de forma da doença. Não há, nesse momento, nenhuma medicação. Já testaram várias medicações para prevenção, ivermectina, a própria hidroxicloroquina. Teve um estudo publicado no The New England, que eu li semana passada, que foi testado em mais de 1.500 profissionais da saúde e que não alterou de forma significativa o contágio. Então, as formas de prevenção realmente são as formas que a gente utiliza para minimizar a propagação, que é a utilização de EPIs, manter uma distância segura, porque medicação profilática, até o presente momento, não existe. Entendi. Tá dando um eco, né? Deu um eco. Deixa eu te dizer outra coisa, que sobre a ivermectina, que eu iria falar, que esse período, hoje é sexta-feira, no decorrer dessa semana falou-se muito sobre a ivermectina, né? E eu gostaria de saber se o profissional, no caso, pergunto você, mas aí eu acho que você já até respondeu, já respondeu minha dúvida. Você acha que essa questão da ivermectina, ela auxilia na prevenção? E outra coisa, a questão do paciente, quando chega com sintomas, vocês fazem essa consulta, tipo, de acordo com uma consulta tradicional, por exemplo, quando o médico chega a tocar o paciente, examina a barriga, afere pressão, tudo isso é normal ou existe uma certa distância para isso? Então, a ivermectina é um antiparasitário, a medicação que a gente usa para algumas doenças provocadas por vermes. Por exemplo, larva migrans, alguns tipos de escabiose, piolho. Enfim, é uma medicação que, embora acredite-se que tenha um efeito antiviral in vitro, em laboratório, em tecidos numa placa de Petri, do ponto de vista in vivo, não tem nenhum benefício. Não tem atividade antiviral. Certo? Então, não há nenhum estudo grande, nenhum estudo sólido, nenhum estudo metodologicamente correto que respalde o uso da ivermectina. Então, é a medicação que eu pessoalmente não uso, nunca prescrevi para essa finalidade, certo? Quando o paciente chega até a gente, ele não tem diagnóstico ainda. Então, ele é um paciente suspeito. O paciente que tem sintomas respiratórios, ele é um paciente suspeito, certo? A questão do exame físico, ele é importante, certo? Só que a gente faz o exame físico direcionado. O paciente chega no consultório, ele já deve chegar com a máscara, No momento da triagem, ele já recebe uma máscara.
e já é higienizar as mãos com álcool 70%, certo? Se ele tiver queixas respiratórias, a gente vai sim auscultar os pulmões, certo? Aferir sim a pressão arterial, aferir a temperatura, olhar a saturação, que é a saturação do oxigênio nas moléculas de hemoglobina, tudo isso é feito com todos os cuidados possíveis. Por quê? A doença ela não pega só de olhar, certo? Ela é propagada através dos aerossóis. Através dos aerossóis, a mucosa do trato respiratório elimina as gotículas com o vírus. Aí, essas gotículas, ao sair do trato respiratório, ao contaminar o ar, é que transmite. Mas se o paciente está usando máscara, não está tossindo ali na sua frente, não está projetando gotículas na sua frente, então o contágio ele é mitigado. Então, eu vou sim auscultar os pulmões para ver se tem algum comprometimento. No momento da consulta, na anamnese, que é o momento da conversa, ele fica um pouco distante, e eu só vou para perto dele no momento de auscultar os pulmões. Certo? Esse é um dos fluxos que a gente implantou lá num dos hospitais onde eu trabalho. Mas é importante sim a questão do exame físico, obviamente o exame físico direcionado. Se o paciente ele não tem queixas abdominais, eu não vou precisar examinar o abdômen, eu vou precisar olhar a garganta, porque ele já deve ter um comprometimento. Mais alguma pergunta? Fique à vontade. Obrigada. Tem um eco. Acontece. Boa tarde. Boa tarde, Andréia. Feliz com sua participação. Obrigada. Com relação, eu queria saber, porque a gente sempre, desde o colegial, da 4ª série, a gente sabe que vírus é um parasita intracelular obrigatório. Obrigatório, muito bem. A pergunta que soa muito, em muitos locais onde eu ando é: o vírus ele pode permanecer suspenso no ar? Se pode, por quanto tempo? Aí que tá. Tem um estudo, inclusive, brasileiro, que ele testou, se não me engano, foi em Ribeirão Preto, que ele testou quanto tempo que o vírus fica suspenso. Certo? Há quem defenda que o vírus não fica, e há quem defenda que o vírus fica suspenso no ar, desde que esteja ligado a micropartículas de água, que foi expelida pelo trato respiratório. Já vi estudos que falam que em ambientes com ausência de radiação ultravioleta, sem ventilação e ausência de iluminação, ele possa ficar até 72 horas suspenso, certo? Mas isso é a nível experimental. Há estudos que falam que ele pode ficar suspenso até 3 horas no ar, sem ventilação e ausência de radiação ultravioleta C, que é o tipo C, é o tipo que conseguiria danificar a estrutura molecular do vírus. Mas sem dúvida que, se por exemplo, um paciente com Covid positivo que tenha uma carga viral elevada, que ele venha a espirrar ou tossir naquele ambiente, por pelo menos algum momento, por algum tempo, as partículas ficarão suspensas no ar, sem dúvida alguma. Certo, obrigada. E eu queria só fazer um adendo com relação à pergunta que foi feita anteriormente, a respeito do exame físico direcionado para o paciente, com relação a pacientes que têm faringoamidalite, que é uma doença bacteriana, que é a famosa infecção de garganta, e que a gente tem que fazer o exame físico desses pacientes, que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial da Covid-19, como de uma sinusite, de uma rinite, com a faringoamidalite. Por exemplo, eu já fiz esse diagnóstico diferencial. Por exemplo, você vai na faixa etária. Se chegar um paciente idoso, eu jamais vou pensar em faringoamidalite por estreptococcus, que é a parte não diz. Mas se chega um paciente jovem, de 8 a 15 anos, com dor de garganta,
com mal-estar, um pouco toxemiado, e que fala que está meio que tapando a garganta, eu vou ter que examinar esse paciente. Para examinar esse paciente, eu devo usar a máscara N95, completamente fechada, óculos, o face shield e a paleta para baixar, certo? Dando o diagnóstico, a gente vai tratar de acordo com o diagnóstico, mas é um procedimento potencialmente gerador de aerossol, porque o paciente ele vai abrir a boca, ele vai colocar a língua para fora e ele vai projetar uma grande quantidade de partículas, uma grande quantidade de partículas suspensas em aerossóis no ar. Então é importante usar o óculos, a máscara N95 para esse procedimento e o face shield. Certo. Obrigada, Vangleilson. Por nada, Isa Andréia. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Não, obrigada. Ok, E aí, chefe? legal. Que coisa boa, bom demais. É muito proveitosa esse momento, quase 1h30 de conversa. Só agradecer mais uma vez, Vangleilson, agradecer a Ednardo e agradecer a todos os nossos alunos participantes. Muito obrigada. Com certeza iremos marcar outras, tá bom, Vangleilson? Ok. Então, é um assunto que, se puder, se estende aí por muito tempo, né? Mas foi muito bom, muito proveitoso. A gente só nos resta agradecer. É verdade. É assunto que está constantemente sendo modificado, né? Assunto que ele não está fechado ainda tem muita coisa a se debater sobre isso. Com certeza. Então, Railda, viu, Vangleilson? As vozes parecem, né? Segundo algumas pessoas, eu não acho, mas enfim. Meu filho, assim, vou falar aqui, professor Ednardo, só rapidinho agradecer, viu? Dizer que foi uma honra muito grande, depois de 7 plantões, você se dispor a estar conosco nesse momento. Eu acredito que foi muito, muito, muito aprendizado. Para mim, foram várias dúvidas, assim, sanadas. E é só agradecer mesmo, de coração, e dizer que, Ave Maria, você faz parte da família Destaque mesmo, de verdade. E Obrigado. é só somando conhecimento e valores, né? Com esse seu legado, com essa sua história de vida. E só agradecer, viu? Não tenho mais palavras para falar, porque gratidão é o que define esse momento hoje, viu? Fico muito feliz e parabéns, foi perfeito. Obrigada, Vangleilson. Eu também queria agradecer aí a todo o apoio que a gente tem da equipe de Destaque, desde o vestibular até hoje. Está com 7 anos que eu saí do Destaque, mas ainda a gente mantém esse contato. Agradecer o convite, agradecer a amizade, todo esse carinho das meninas do Destaque, de toda a equipe de professores, pessoal da coordenação. Agradecer também ao professor Ednardo por participar também desse momento e mediar aqui o nosso diálogo, a nossa conversa. E dizer que estou também aberto aí a novos convites, se porventura venham a ter no futuro. Eu acho que é um momento que a gente tem ímpar de nos encontrarmos, né? Mesmo que distante, mas é um momento que a gente sempre aprende um pouco mais, e suas contribuições elas foram fundamentais, até porque são temas, e todos os temas foram colocados, com certeza serão discutidos por muito tempo, né? Não só na área da saúde, pensando nos meninos que vão fazer Enem, que vão fazer os vestibulares, mas são temáticas, são assuntos que foram abordados aqui, que com certeza vai estar presente em provas de atualidades, em temas de redação, onde é fundamental. E
diante de tudo isso, eu acho que o grande impacto que se tem nesses momentos é poder compartilhar a sua experiência, o caminho que você trilhou até chegar onde você está, o quanto o destaque ele foi importante nisso, e nesse momento eu acredito que é o grande, digamos, a contribuição que a gente recebe vindo de uma pessoa que é uma referência que, como muitos outros tiveram, mas você sempre vai ser uma referência aqui para os nossos alunos, professores, os nossos diretores, né, nossas chefes aqui presentes. Então, foi muito, muito prazer dividir esse momento com você e com os demais aqui presentes. Obrigado. Então, não poderia deixar, né, de agradecer ao nosso mediador, professor Edinardo, pela disponibilidade também, né? Sempre agradecer muito, foi muito, muito bacana a sua participação, professor. Parabenizar todos os alunos, né, que participaram, que estiveram presentes. Eu acredito que serve, a história de vida do Vanglês serve muito de inspiração para todos nós. E dizer que foi muito bacana, professor, muito bacana a sua participação da Tatiane, da Nilda, da Niete, de todos os alunos. Eu acho que é um momento que a gente deve colocar para acontecer esse projeto mais vezes, né? Eu acho que foi muito interessante. Esse é o meu ponto de vista, né? E então é só agradecer e dizer muito obrigado a vocês, todos vocês. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigada a todos. Foi muito, muito maravilhoso. Viu? Um abraço a todos. E fiquem com Deus. Professor, daqui a pouco a gente se encontra, né? Daqui a pouquinho. Vou só trocar de roupa para vir preparado para o nosso arraial. Beleza, tá ótimo. Tá bom. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Até amanhã, né? No nosso arraial. Não, nossa arraial começa daqui a pouco com as aulas. Mas para os outros que não vão entrar agora à noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Nossos alunos, tudo aí. Tchau, tchau.